Um programa criado pelo Ministério das Comunicações para promover a inclusão digital no país obriga os beneficiários a assistir propagandas do governo federal. O único aplicativo que abre sem a publicidade é o WhatsApp. Para acessar o Google, por exemplo, e o Caixa Tem, as pessoas precisam assistir a uma peça publicitária de 30 segundos sobre os programas sociais da gestão de Jair Bolsonaro. Pelo menos 26 milhões de brasileiros são atendidos pela internet banda larga do Wi-Fi Brasil, segundo o Ministério das Comunicações. O programa tem um custo estimado de 2 bilhões e 700 milhões de reais e 90% dos recursos serão alocados nas regiões Norte e Nordeste, onde a carência de internet é maior. Em maio, o ministro Fábio Faria e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, estiveram em Santa Filomena, no interior do Piauí, para instalar o sinal público de Wi-Fi. É incrível, né? O uso da máquina pública por interesses políticos e eleitorais no Brasil. Você veja que em qualquer eleição, seja em nível municipal, estadual ou federal, sempre se diz assim, mas fulano está no poder e tal, ele tem o poder da máquina. Ou seja, isso dá um peso para a própria campanha dele. Porque pode fazer esse tipo de coisa, que é um absurdo completo. Quer dizer, você usar ali uma medida que é discutível em si e tal, pode ser positiva, pode ser negativa, independentemente de qual seja, não estou falando dessa especificamente. Mas você usa aquela medida para fazer propaganda do governo. A medida deveria simplesmente atender o interesse da população. Propaganda do governo é outra coisa. O sujeito, ao tentar a reeleição, ele vai ter o seu tempo num horário eleitoral para defender o seu governo e para se defender das críticas que lhe são feitas. Agora, ele usar uma ação de Estado, uma ação do próprio governo que seja, para ficar fazendo propaganda, às vezes subliminar, né? Porque a pessoa não sabe direito ali o que ela está vendo quando ela acessa, mas ela começa a ver todo um filmete publicitário que valoriza aquela gestão. Teve vários casos aqui, até o Lindbergh Farias, né, que foi prefeito de Nova Iguaçu, porque num negócio que ele distribuiu, tinha a marquinha ali, tinha uma logo que relacionava ao partido dele, no caso de leite e tal, e teve que responder processo por conta disso. E agora o Bolsonaro, tão crítico dessa turma, fica incorrendo em atividades similares, para fazer propaganda e possivelmente atingindo até 26 milhões de brasileiros, porque são esses que são atendidos aí pela internet, banda larga. Então é óbvio que isso pode configurar um abuso de poder político e econômico e precisa ser questionado em órgãos competentes ou nos tribunais. Agora você veja, eu estava falando por alto para deixar mais para esse assunto, no primeiro bloco a respeito da propaganda do governo. Então você mantém a EBC que Bolsonaro prometeu extinguir, mas, repito, manteve. O conglomerado de mídia estatal que volta e meia está lá fazendo uma propaganda subliminar, pelo menos, do governo dele, que já é um absurdo. E um conglomerado que, segundo o próprio ministro das Comunicações, Fábio Faria, ele disse numa rede social, gera um prejuízo de 550 milhões de reais. Provavelmente é mais, mas essa foi a parte que ele admitiu em público, quase que sem querer. 550 milhões de reais por ano de prejuízo da EBC. Bolsonaro percebeu que era uma fonte de propaganda ali, uma fonte, inclusive, para ajudar a conquistar apoio de personagens aí do mundo político, e manteve. Tanto que a EBC comprou novela da emissora do Bispo Edir Macedo, que tem ascendência sobre o Partido Republicanos. Então é dinheiro público que está sendo usado para pagar ali por um produto de uma emissora que é vista como uma emissora governista. E agora, essa mesma EBC está comprando o filme dos Trapalhões. Olha só, até os Trapalhões acabam metidos aí nessa imagem. Eu era moleque e assistia esses filmes todos, os Trapalhões e o Rei do Futebol. Você não viu quando era moleque, Fábio? Que o Pelé participou, virava goleiro e tal. Bom, uma coisa é a qualidade dos filmes, que para criança era extraordinária. Outra coisa é você ficar gastando dinheiro público num momento de crise sanitária e econômica para comprar filme, para exibir numa TV que o presidente prometeu extinguir e que, durante os intervalos, depois, a gente sabe como é que funciona, faz ali uma propaganda do governo. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Pois é, manda abraço pro presidente quando ele tá lá jogando, transmite lá a partida de futebol, a pelada de fim de ano do presidente da República, aí ele cai no chão lá.
come grama, mas tá lá transmitindo. Aí durante um outro jogo, que transmite o jogo da seleção brasileira, não foi? Teve um jogo que foi transmitido, Fábio? Teve sim. Aí também. o narrador mandou um abraço pro presidente. Então você tem várias maneiras aí de fazer a propaganda do governo de uma maneira imoral. E aí você tem o fundão eleitoral 3 vezes maior daquele mínimo considerado necessário pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e pelo próprio órgão técnico da Câmara dos Deputados. E com a família Bolsonaro mentindo, dizendo que se ele não aprovasse aquele valor de 2 bilhões, que agora pediu 2 bilhões e 100 milhões de reais, ele sofreria impeachment. Aquela mentira desgraçada que foi refutada devido à iniciativa, inclusive, do deputado federal Kim Kataguiri, que foi ali cobrar do órgão competente o parecer. Então, repito, EBC gastando fortuna, fundão eleitoral de bilionário, né, mais de 2 bilhões de reais, e fora outras maneiras ali de você usar a máquina. E além disso, ainda bota a propaganda do governo na hora de acessar ali o Wi-Fi, internet, banda larga, para criança, para morador, para professor, todo mundo. Porque a criança pode até não votar até os 16 anos, mas já vai crescer com aquelas ideias na cabeça se assistir demais. Agora o morador, o professor, pode ter milhões de pessoas aí que vão votar e que estão sendo influenciadas por uma propaganda do governo na hora da prestação de um serviço. E aí você pode analisar e falar assim, esse serviço pode ser bom e tal, mas você veja, parece que o governo do Jair Bolsonaro estava refletindo sobre isso outro dia, ele não tem compromisso com o acerto, né? Muitas vezes a gente vê essa declaração, a própria PGR, né, ao recuar da denúncia com Lira, falou assim bonito, né? Nós não temos compromisso com o erro, né? O Bolsonaro parece que ele não tem compromisso com o acerto. Então se ele faz alguma coisa certa, se ele bota alguém no governo e tal, e a coisa dá certo, então ele tem que fazer alguma coisa para estragar. Ou ele manda embora porque está aparecendo demais, ou ele insere ali uma propaganda no meio, e é lamentável, né, que seja assim.